Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do canal KTV. Todo o Brasil você pode acompanhar o programa A Bola Não Para através do canal KTV Brasil, através da Oi TV, canal 139, Vivo TV aqui em São Paulo, canal 631, Vivo TV, canais 76, 554, Nossa TV, canal 53, lá no YouTube do canal K, canal KTV Brasil, e vai lá no Instagram também, @canal KTV. Para você, toda semana, toda quinta-feira, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda quinta, 8h30 da noite, uma entrevista inédita no canal K e com reprises na programação. E no meu canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior. Toda semana sempre uma entrevista falando de esporte para você. Falando de futebol, tô aqui com um treinador que já foi jogador, o Moisés Moura, que já trabalhou em vários clubes no Brasil, fora do Brasil, como atleta e agora como técnico. E vai contar um pouquinho da sua carreira e também sobre o futebol de hoje, o que a gente está vivenciando, essas mudanças, principalmente no futebol brasileiro em relação a treinadores, conceitos, oportunidades, espaço, e é muito importante falar isso aqui no A Bola Não Para. Moisés, obrigado por receber aqui você estar aqui com a gente, vir aqui participar do A Bola Não Para, tudo bem? Tudo bem, primeiramente, obrigado, é um prazer estar aqui com você para a gente falar sobre futebol, né? Nossa vida é essa, antes como jogador, agora como treinador, então é satisfação muito grande. Legal. Quanto tempo de futebol como jogador profissional, Moisés? Olha, eu conto a partir do dia que eu saí da minha casa, né? Você é da onde, Moisés? Nasci em Minas, mas criado no Espírito Santo, saí de casa com 13 anos, né? Já com esse sonho? Já com esse sonho, então assim, na verdade, profissionalmente desde 17 anos, joguei até os 35, mas eu conto desde 13 anos porque realmente a partir dali você já treina como profissional, então essa foi minha vida. O início foi com 13 anos. 13. Foi para onde, Moisés? Fui para o Vitória da Bahia. Vitória. Lá, fiquei um bom tempo no Vitória, numa época em que o Vitória revelava muitos jogadores. Sempre. Foi uma escola de revelação de talentos. Chegamos a uma semifinal de um brasileiro com 6 jogadores abaixo dos 20 anos, em 99, se eu não me engano. Sim. Depois fui para o Spartak de Moscou e aí segui. E aí começou. A gente vai contar um pouquinho essa linha do tempo aí. Mas, Moisés, você sempre quis ser jogador de futebol? Sempre, né? Sempre. Como a maioria dos brasileiros, né? De família pobre, né? Meu pai caminhoneiro, minha mãe costureira. A gente já se virava desde novo trabalhando. Então, via o futebol como, na verdade, uma paixão, né? O atleta, ele não escolhe a profissão jogador de futebol. Na verdade, vem o sonho, vem pelo gosto, pelo que você ama. E aí depois as coisas tomam um direcionamento. Legal. E aí no Espírito Santo, lá pro Vitória, como que foi essa... Por que você foi parar no Vitória? Como que foi esse caminho aí? Eu, disputando os torneios de 12, 13 anos, a Gazetinha, que era um torneio tradicional no Espírito Santo, e de lá eu fui, primeiramente eu fui para Ipatinga. Fui para a Cearia, morei praticamente debaixo de um ginásio, né? Então, assim, é uma história que, como muitos, né? Me destaquei, né, disputando o Campeonato Mineiro de Infantil, Juvenil, e aí eu fui fui chamado para o Vitória da Bahia. Tinha alguém olhando você e te chamando para o Vitória, foi isso? Isso. Muitos olheiros, que sempre o Vitória trabalhou sempre muito bem nisso, né, principalmente nos anos 90, início dos anos 2000, era uma referência no país. E eu acho que foi no lugar certo porque me preparou muito bem para a carreira que eu tive. E já na posição que você sempre quis ou qual posição que você iniciou aí, Moisés? Não, sempre na posição que era essa, né? Era um jogador mais agressivo, um jogador que sempre gostava mais do choque, então não tive muita dúvida, não. Joguei em algumas outras posições, né, no decorrer da minha carreira, mas sempre como assim, a posição principal, zagueiro. Sempre já lá atrás? Sempre lá atrás. E você sempre foi um cara de liderança, né, Moisés? Eu queria que você falasse um pouquinho. Sempre foi isso ou você foi adquirindo ao longo do tempo? Não, isso aí sempre assim, é uma coisa que você já tem, né, isso no seu instinto, na sua forma de lidar com as coisas, na sua maneira de você se comportar perante os outros, isso já desde a base, né? Eu sempre fui capitão, Vitória Bahia já cheguei, em 2 meses já era capitão do Juvenil, do Júnior, cheguei a ser capitão na equipe profissional do Vitória Bahia com 20 anos, em que o Ricardo Gomes era o treinador, e jogando ao lado de Bebeto. Sim. Então, para mim era assim, como que eu sou capitão jogando ao lado de Bebeto, campeão do mundo, um ídolo, sendo capitão com 20 anos. Então, e as coisas foram acontecendo naturalmente, a gente vai aprendendo, né? E a gente continua aprendendo, mas sempre liderando, sempre procurando agregar. Então, isso já era um caminho já que eu tinha em mente, mesmo jogando, querendo ser treinador, então me preparando muito para essa nova função.
Minha cabeça sempre funcionou assim. Legal. Vamos para a linha de tempo em relação aos clubes. Quais clubes que você... Vitória, aí foi para o Spartak. Vitória, Spartak Moscou, Sim. Cruzeiro. Cruzeiro, você volta para o Brasil. Fui para Portugal, para o Sport de Lisboa, só que eu tive uma suspensão da FIFA, tive que tomei 10 meses de suspensão. Por que a suspensão? Por uma situação antiga no clube russo, né? O Krylia Sovetov é um clube que eu atuei também na Rússia. Sim. Mas foi algo assim que ficou resolvido. Volto para o Brasil, para o Flamengo, Sport Braga, Boa Vista de Portugal. Depois fui para o Catar, com o Paulo Autuori, a China. Né? Joguei no Xangai junto com o Drogba, com a Anelka, naquele time que eles foram juntos. E encerrei minha carreira na Portuguesa em 2013. Eu era o capitão daquela equipe do tal... Barcelusa? Não, do caso Everton. Ah, do caso Everton. Esse 2013. Então, Barcelusa foi mais para frente. Foi um ano antes, eu acho. Um ano antes. Se eu não me engano, um ano antes. Tanto jogo que a gente já até... Imagina. Assim, minha cabeça até para recuar... É um pouquinho mais difícil, mas assim... Do caso Everton, você estava no time, né? Eu era o capitão daquela equipe. As últimas partidas eu não atuei porque eu sofri uma compressão medular e tive que fazer uma artrodese, né? E foi aí que eu encerrei minha carreira. Foi no quê? Numa pancada? Num choque? Foi no choque com o atleta Foi um jogo contra o Curitiba. Né? Meu corpo parou praticamente. Caramba. E aí fiz a cirurgia, graças a Deus correu tudo bem, mas ali aí você falou, melhor parar. Já estava com 35 anos também e é uma cirurgia complicada, né? Tem uma placa na C3 e C4, a cervical. Caramba, perigosíssimo. Isso. Mas já vinha me preparando para ser treinador, já estava começando esse processo de preparação, então... nada que afetasse a gente para dar continuidade no futebol, que é a nossa vida. Moisés, esse caso da Lusa, do caso Everton, vai ser uma história nunca tão bem contada? Porque, poxa, eu já estava militando no jornalismo, foi uma coisa inacreditável, cara, assim, porque um time profissional não tomar um cuidado de não escalar um cara que já estava suspenso do jogo... Isso vai ser uma história não contada, Moisés, para você não tem isso, para você foi apenas uma falha burocrática. Não, eu acho que assim, para acontecer o que aconteceu, existiu alguma falha, né? Porque se houve a suspensão, teve o julgamento, tem as notificações e naquela época, não sei se é a mesma do jeito que está sendo feito hoje, mas o que a gente fica, é lógico, né? Foi o ano que eu encerrei minha carreira, nós fizemos uma temporada brilhante por tudo que a Portuguesa fez naquele ano, né? Nós não sofremos assim para ser rebaixado ou não, já estava tranquila a equipe com muitos meses de salários atrasados, então a gente fazia um trabalho ali interno muito forte, com jogadores que subiam da base para ajudar eles, porque tinha as necessidades, então assim, foi um ano muito difícil. No final a gente teve aquela sensação, dever cumprido. Escapamos bem, uma equipe madura, com todos os problemas internos, mas no final teve o caso Everton, eu já estava em casa, né, me recuperando da cirurgia, então... Aquela semana ali, praticamente, eu não estava no clube. Mas você acha que é uma história que vai ficar sem uma explicação real? Você acha que, assim, daqueles mistérios do futebol, Moisés? Eu acho que a explicação do que realmente aconteceu, eu acho que vai ser difícil de saber, porque são coisas inaceitáveis. Né? Um clube, quando você fala isso, me perguntaram isso em Portugal algumas vezes, e é algo que é surreal, assim, você não tem como justificar. E os atletas, os treinadores ali, a gente só fica sabendo na semana ou antes do jogo. Porque até suspeitaram do Guto Ferreira, porque ele coloca ele no jogo, ele relaciona... Até a época suspeitaram, e claro, o Guto fez sua carreira, tudo, nada foi provado. Mas assim, ficou sob suspeição algumas coisas, né? Os dirigentes, o técnico, o próprio Everton, né? Porque ele foi expulso, né? Então ele teria que cumprir a suspensão, né? Ele estava punido. E aí fica esse... Porque como a história não é bem explicada, fica essas dúvidas, né, Moisés? É justamente isso, né? As dúvidas, e ela vai caindo nas costas das pessoas que realmente não têm o acesso à documentação, a não ser que chegue. Sim. Então, o que eu posso falar igual do Guto Ferreira, é um treinador que eu tenho um total respeito, sou amigo, nós somos amigos há muito tempo. O Guto, posso dizer, confirmar, né, que jogadores, o próprio Everton mesmo, ele não tinha capacidade de pedir um atleta, nunca ele vai, olha, me dê o documento para saber se eu estou suspenso ou não. Às vezes você nem sabe que está sendo julgado. Sim. Então, eu creio que foi mais uma falha mesmo, algo que aconteceu nos bastidores, na questão da parte jurídica.
A gente nunca vai saber. Mas, infelizmente... Os mistérios da bola. A realidade é que a Portuguesa pagou um preço alto. Isso Até é hoje. Triste. É muito triste. Hoje já está lutando aí para se manter na Série A1 de Paulista e não tem calendário nacional. Isso. Infelizmente, olha a tragédia que foi para um clube, uma queda, né, desse tamanho aí para a Portuguesa, da maneira que foi. Mas, Moisés, se você pensar, pensar na sua vida assim, como jogador de futebol, foi o que você esperava? Foi mais do que você esperava? Ou faltou alguma coisa? Eu sempre fui muito pés no chão, né? Eu nunca olhei muito para o lado. Esse foi um conselho que o Ricardo Gomes me deu no início da carreira. Legal. Que, para mim, o futebol, se você olhar muito para o lado, você vai ver as pessoas que estão no nível acima e outras abaixo. E aí você perde a referência. O importante é você focar em você. Isso eu escutei com 18 anos. E aí eu sempre fui uma pessoa que eu sempre escutei muito, tentei agregar no que eu fazia. Eu tive muitas lesões, né? Fratura exposta no início da carreira, cirurgia em joelho, adutores. Então, assim... Um cara de choque, né? A minha carreira foi a base de muitas cirurgias, muitas lesões. Olhando no final, eu tenho muito orgulho da carreira que eu tive, porque eu não separo o Moisés, o ser humano, o pai de família, do profissional. O futebol ele é uma bolha, eu vivo nessa bolha, mas eu não sou da bolha. Então, assim, eu sou um cidadão como qualquer outro. Então, para mim, é muito gratificante olhar para trás e saber que eu morei no Catar, na China, na Rússia, saber sobre a cultura desses países, em Portugal, ter feito amigos em todos os lugares, até hoje eu mantenho contato. É uma carreira em que eu tive títulos, trabalhei em grandes clubes e continuo no futebol. Eu acho que é essa a visão. Assim, eu sou um privilegiado porque faço o que gosto desde 13 anos de idade. Então, sou muito grato a Deus por tudo que eu conquistei. Que a gente continue dessa forma, mas eu não sou muito de olhar para trás. Tá. Eu nunca me lamentei pela cirurgia que eu fiz ou por outras coisas que aconteceram, suspensão, Sim. porque eu acho que eu sempre pensei dessa forma, coisa que agora mais maduro, eu olho para trás, eu vejo os erros que eu tive, os acertos, a gente percebe que algumas coisas a gente caminha junto ainda, então eu não olho muito para trás, eu sou muito grato a tudo que aconteceu comigo. E dos astros e estrelas aí que você citou, que você jogou, qual que foi assim que você ficou mais marcante para você desses caras aí que você jogou? Eu peguei muita gente boa ainda no futebol, naquele final ali dos anos 90, né? Bebeto, Mazinho. Nossa, jogava demais. São jogadores que são referência. Eu peguei treinadores como Ricardo Gomes, na época o Toninho Cerezo. Grande Toninho Cerezo. Joguei com o Drogba, com a Anelka. Joguei contra Romário, todos esses jogadores que na época, o Evaí, peguei do Evaí, então tem muitas referências que ficaram para trás. Qual o mais difícil de marcar? Mas não, o Romário, na área ele era até hoje é difícil de aparecer um. De vez em quando ele jogando aí, ele dá um trabalho pessoal. Você percebe que a qualidade ela ainda existe, né? Mas o Drogba, ele me chamou muita atenção por algo que não aparecesse no campo, mas no dia a dia do treino. Ele chegou após fazer o gol da Champions, sim, do título, sim. Chegou logo depois, e a maneira como ele encarava o treino. Era impressionante a humildade dele, e terminava o treino com os chineses, ele ia lá, treinava mais 1, 2 horas. Então, há coisas que chamam mais atenção do que a própria qualidade do atleta. Sim. Mas eu tive muita gente boa ao meu redor, é bem satisfatório você olhar para trás e perceber que a caminhada, né, as coisas foram acontecendo e pessoas que agregaram no seu trabalho. Poxa, isso é muito legal. Nós estamos conversando com o Moisés Moura, que, claro, no primeiro bloco, trazer esse lado atleta, que ele carrega também como treinador, é óbvio. E a gente vai falar sobre a carreira de treinador do Moisés, conceitos em relação ao futebol. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui no A Bola Não Para. A Bola Não Para, toda semana uma entrevista inédita falando de esporte para você. Toda quinta-feira, uma entrevista inédita a partir das 8h30 da noite. Você acompanha aqui no Canal K. Um entrevistado falando da sua modalidade, do seu esporte, destacando os feitos, as conquistas, também as decepções, derrotas. Mais uma história bem legal para você acompanhar. Aqui no Canal K, espero você. A Bola Não Para está no ar para você, aqui no canal KTV, estamos de volta. Você que acompanha o canal KTV através da 8TV, canal 139,
Vivo TV em São Paulo, canal 631, tem canais 76 da Vivo, 554, nossa TV, canal 53, Instagram, @canal KTV, YouTube, canal KTV Brasil, tá lá no YouTube. Não esqueça, se inscreva também no meu canal, canal do Fred Júnior, toda semana, muita internet falando de esporte pra você. Tô aqui com o Moisés Moura, foi jogador, contou um pouquinho, bem pouquinho, né, mas é uma carreira linda que ele teve aí no futebol, como jogador e agora como treinador. Essa questão de liderança, Moisés, de alguma forma, era o que você sempre quis ser treinador, assim, quando você começou a pensar, poxa, eu vou parar, você já começou a pensar como treinador, conversar com alguns treinadores a respeito, como que foi para você essa transição? Eu comecei a pensar realmente em ser treinador depois dos 30, 31, Tá. No momento em que eu comecei a trabalhar com o Paulo Tuori no Catar. O Braga tinha acabado a Liga dos Campeões, a fase de grupo, e aí eu fui com o Paulo para o Catar. Já tinha alguma coisa já dentro, já querendo ali, não sabia exatamente se era isso, se era treinador ou um gestor. E aí, numa conversa com o Paulo, ele praticamente foi ele que me direcionou no início da minha carreira. Eu acho que ele nem sabe disso. A partir de uma conversa com ele, tomando um café, eu falei, não, é isso que eu quero. E aí eu comecei a me preparar, né? Já ainda jogando. Sim. Mas o meu pensamento era me preparar um pouco diferente do que eu enxergava que outras pessoas faziam. Sim. Eu sempre fui... eu olho o que as pessoas têm de bom ou não, o que pode me agregar, o que não. Mas eu tenho um direcionamento, eu tenho um objetivo, porque nós somos seres que não tem cópia. Né? Não adianta eu querer ser igual ao Paulo, ao Guardiola, ou a isso, aquilo. Você pode pegar alguma coisa dele, mas tem o seu jeito da de minha pensamento. Ideia. Eu tenho uma ideia. Então, a minha preparação, no início, quando eu encerrei carreira, eu tenho um relacionamento muito próximo com o presidente do Braga. Ele queria que eu fosse para lá já para iniciar o processo na base do Braga, em que tem um trabalho fantástico. Treinadores, Abel passou por lá, hoje o Rubem Amorim do esporte iniciou lá, o próprio Arthur Jorge, que é o treinador do Braga hoje, é da base, então tem uma metodologia muito bacana para formar jogadores e treinadores. E aí eu falei com ele que só sairia depois que estivesse preparado, que eu teria uma preparação um pouco diferente. Muitos cursos de gestão, que é algo que eu vi muitos treinadores que tinham essa parte que poderia ter sido melhor em questão de gestão de grupo, gestão de pessoas, conflitos, porque eu venho de uma época em que era só o grupo de jogadores. E hoje um treinador, ele é um gestor, ele tem que se preparar, ele tem que saber lidar com a imprensa, com a torcida, com os departamentos do clube, com o diretor. Então, se você não for capacitado para isso, no momento de turbulência, você não tem um direcionamento. Então, eu acho, mesmo no início, antes dos cursos, eu falei, não, é por esse lado, eu vou perder um bom tempo aqui, mas eu quero me preparar. Na hora que eu começar, eu tenho um direcionamento. E aí fiz muitos cursos, os cursos da CBF, eu tenho a licença Pro, tenho 2 níveis da UEFA, que eu fiz em Portugal. Legal. E em 2020, no início da pandemia, eu vou para o Braga, né? No início da pandemia. Fiquei 2 anos como treinador do Sub-20 do Braga. Primeiro ano nós fomos campeões do torneio nacional. Nesse meio tem uma questão familiar, que é meu filho, que fez tratamento durante muito tempo. E no início da pandemia eles não foram para lá. Ficou a pandemia toda aqui, voltou a tomar medicamento e eu tive que retornar para o Brasil. Meu retorno é por isso. E dando sequência. O Guarani, né? Então, assim, a gente se preparou muito bem para essa nova função, porque a gente tem ambições aí bem altas no futebol. Ô Moisés, é verdade que o técnico tem aí 11 amigos, que são os 11 titulares, o restante ele tem que trabalhar enquanto você está definindo, montando uma equipe, trabalhando com ela. Você tem aí 11 amigos, o restante, o auxiliar tem um papel muito importante, às vezes, de conversar com esses que às vezes não tem oportunidade, né? Às vezes o treinador tem que ver outras coisas, o auxiliar está ali também para ajudar nessa gestão também, Moisés? Eu tenho... a minha visão ela é um pouco diferente, né? Eu comecei... praticamente eu tenho muita coisa do que eu aprendi no Braga, foi a minha base. E isso foi o que eu vivi durante muito tempo como jogador. Mas eu vejo hoje o futebol, ele evoluiu muito e quem não acompanha essa evolução, que, como treinador, como profissional do futebol, se ele não entender que isso já ficou para trás, ele vai ter problemas. Porque a gente vê jogadores que saem do banco e resolvem uma Copa do Mundo, jogadores que decidem, na verdade, no final de uma competição. Você acha que o jogador já tomou já entendeu que, às vezes, não sendo titular, ele pode ser... Ele é tão importante quanto um titular, Moisés? Eu acho que isso depende muito de quem está liderando. Eu acho que isso é um papel da comissão técnica, dos seus profissionais que estão ali, no início de um trabalho você passar, porque eu, como ex-atleta, né,
tiver sorte de ser um ex-atleta e juntar com essa parte dessa preparação de gestão. Sim. Eu percebo que isso tudo passa pelo treinador, se ele tiver a capacidade, porque o jogador, ele sabe tudo, ele percebe tudo, ele pode não falar. Testa às vezes mas também. Mas ele te testa, e se você não tiver essa capacidade de lidar com isso, mais 11 jogadores já não ganham mais. Você pode ter certeza disso. Se você não tiver um grupo forte, você não chega no objetivo final, que é disputar os títulos, né? Então, eu acho que isso já está para trás. E até sobre isso, né? Você citou do Abel Ferreira, e ele tem essa característica no Palmeiras, porque assim, ele prefere não contratar grandes jogadores, medalhões mais experientes, e nem grandes nomes. Ele prefere manter aquele grupo que ele conseguiu convencer do discurso dele de vitórias, de conquistas. Ele está aí 3 anos conquistando, está no seu 4º ano. E ele, um grupo mais enxuto, não tão longo, para você não ter tanta gente assim, ter aquele nariz torcido, aquele biquinho que começa a fazer aquela conversa com os outros, né? Como que você vê esse trabalho, você que esteve lá no Braga e ele é oriundo ali também, como que você vê essa estratégia que ele tem para lidar com um grupo que está sendo tão vencedor? Às vezes ele não tem o melhor elenco, mas de conjunto ele tem, se não o melhor, um dos melhores conjuntos aí do futebol sul-americano, Moisés. Eu acho que o primeiro ponto é do staff dele. Eu conheço alguns integrantes ali que trabalharam no Braga, né, vieram com ele junto, que é fundamental para fazer essa gestão. Um treinador sozinho ele não consegue lidar com tudo, ele tem que ter essa cabeça, porque essas pessoas que estão ao redor, eles fazem parte dessa gestão, dessa comunicação com o atleta muito rápido e muito forte. Então, eu acho que o primeiro ponto para você ter um grupo forte é você conhecer o atleta, o extracampo dele, a mentalidade dele, quais são os seus objetivos. E isso hoje lá fora é feito. Eu acho que aqui no Brasil estão fazendo essa abordagem antes com os treinadores, inclusive, porque esse atleta ele tem que ter essa capacidade de lidar com o grupo, de entender os objetivos do clube. Ele é um funcionário como qualquer outro. Então, antes do craque, você tem que saber quem é a pessoa que você vai estar lidando ali durante a temporada. Então, eu acho que é mais fácil você fazer um grande grupo com bons jogadores do que com craques que te dão trabalho. Antes do craque, o homem. É isso aí. Antes do craque, o homem. E principalmente o homem que realmente se encaixe no objetivo e na proposta do clube, do treinador, as ideias e os objetivos da temporada. Eu acho que o principal é esse. Essa questão do atleta, ela tem que ficar para trás, que o atleta assinou o contrato, ele tem que jogar porque ele está satisfeito ou não. Ele é um funcionário, ele está sendo pago para estar no grupo. Não existe no contrato que ele tem que ser titular. Isso tudo é gestão. Então, assim, eu acho que o futebol está caminhando muito mais rápido para esse lado. O Abel faz isso com maestria no Palmeiras. Com ele já teve algum contato, Moisés? Com ele indiretamente ou só com os auxiliares? Essa época que eu passei 1 mês e meio no Sport Lisboa, ele era o lateral direito jogando ainda. Sport, tivemos pouco contato, né? Ele no Braga, quando eu chego, ele já havia saído, mas assim, os auxiliares dele sim, o Castanheiras, que é uma pessoa que eu já tive algum contato, mas diretamente não. Tá. Mas é uma referência, pode dizer assim, de condução de trabalho, Moisés, hoje, pelo menos aqui no futebol brasileiro, né? Eu acho que mais assim, eu acho que a palavra para mim que se encaixa melhor é um trabalho que o trabalho bem feito, você tem que sempre olhar realmente para se tem algo a te agregar ou não dentro da sua metodologia, da sua ideia de jogo, e ele tem feito isso. Eu conheço pessoas que trabalham no Palmeiras que falam do dia a dia dele, né? Porque o resultado, a gente trabalha num país em que... Sim, que é o resultado que conta. O resultado, ele pode estar fazendo o pior trabalho possível, mas se ele foi campeão, está valendo. Então, assim... Se esconde os defeitos. Isso, mas é muito mais fácil você ter resultado com um trabalho consistente, com o dia a dia, e isso a equipe dele, a equipe técnica dele, faz muito bem. Isso não é o Abel, é a equipe dele, eu sei que faz muito bem isso. E é claro que ele é o líder, ele é que está liderando, mas é uma referência, assim, para os treinadores, em questão de analisar como que ele tem tido esses resultados. Eu acho que é válido, sim, você olhar um Guardiola, olhar esses treinadores e realmente o que pode trazer para agregar no seu trabalho ou não descartar, mas sempre dentro da sua ideia. Eu acho que esse é o principal ponto de um treinador. Se eu não tiver uma ideia do que eu quero, qual é o meu método, quais são meus objetivos, eu vou ficar perdido. Porque cada um tem uma forma de jogar, cada um tem uma maneira de lidar com os atletas. Não existe a gestão exata, certa, que você tem que seguir. Então, depende muito do grupo de jogadores, do clube, dos objetivos. É um pouquinho mais amplo.
E Moisés, como furar a bolha no sentido assim, de você fazer parte, porque a gente sabe que tem um ciclo, um círculo, né, de nomes de técnicos, né? Então, às vezes sai um, já começa a falar os nomes que a gente já é mais conhecido, que a gente conhece, que a gente já ouviu várias vezes. Como entrar nessa roda também e você, a partir do momento também, em alguma mudança de projeto, de trabalho, o nome do Moisés Moura está colocado também entre os treinadores? Eu acho que esse é um ponto que no Brasil vem melhorando, que são as pessoas que contratam os treinadores. Elas precisam entender. Essa pessoa que contrata o treinador, ela entende realmente qual é o objetivo do clube, qual é a metodologia, qual é a maneira que realmente a sua torcida gosta que o seu clube jogue. Ele entende qual que é o trabalho desse treinador. Ele precisa ter esse conhecimento. Sim. Né? Mas só que é algo que a gente não controla. A única coisa que eu posso controlar é saber que eu estou realmente preparado, me preparei muito, sei que estou capacitado para estar entre os melhores, isso eu não tenho dúvida. Então, quando você tem essa confiança, quando você sabe que você tem uma base sólida, esperar o trabalho certo, o momento certo para você encaixar. É lógico que a gente é diferente do mercado da Europa, né? Sim. Em que a gente vê, um exemplo, o Abel, a oportunidade que ele teve no Braga, ele estava na equipe B do Braga, ficou 1 ano na equipe principal. Você vê que o Braga, o Rubem Amorim, que é o treinador do Sport, com 37 anos, 36, o Braga deu a oportunidade e no outro ano já estava no Sport. Hoje o Arthur Jorge. Então, acho que antes de pensar, nós vamos contratar porque ele está num momento ruim, vamos colocar um nome para a torcida ou para a imprensa. Sim. Você tem esse nome se encaixa dentro do que a gente quer, porque às vezes não. Às vezes pode ser que a contratação seja para dar uma satisfação. E eu acho que é justamente por isso. E às vezes a gente deixa passar bons treinadores. A gente está vendo um exemplo aí do Carpini, sim, que rodou em São Paulo e agora conseguiu chegar ao São Paulo. Eu acho que nós temos bons treinadores. Eu acho mas eu acho que essa questão da contratação, de quem contrata, a gente vem melhorando muito. É o mercado. A gente sabe como é que é o futebol, está a vida toda nele. É uma coisa que a gente tem certeza, né? Que a gente vai estar logo aí nesse mercado nacional e despontando lá em cima. A sua intenção é seguir no Brasil, assim, vencer no Brasil, assim, fazer um trabalho mais sólido aqui no futebol brasileiro, aí lá para frente você pensar em outras oportunidades, mas trabalhar no Brasil, Moisés. Meu objetivo é Brasil por questões familiares. Tá. Né? Eu preciso estar aqui em alguns anos, senão não teria voltado, teria ficado em Portugal, que ele já tinha um projeto com o presidente de continuar fazendo os cursos da UEFA. A questão da saúde do seu filho, é isso? Isso, a questão do meu filho, porque senão não teria voltado. Né? Já teria encaminhado minha carreira lá. Agora mesmo é o treinador que estava no Sub-23, à minha frente, que é o treinador do Braga hoje. Então, o presidente do Braga não iria levar um treinador daqui do Brasil para lá sem ter um projeto. Tem outros treinadores lá, então ele sabia como que eu tinha me preparado. E justamente esse é um ponto para se refletir. Por que ele vem buscar um treinador do Sub-20 que está no Brasil, sendo que ele tem 300 que saem lá da Faculdade de Porto? Então, ele tinha esse conhecimento da minha preparação. Tá. Já fui atleta do clube durante muito tempo. Então, essas informações, eu acho que às vezes é o que falta realmente para algumas coisas mudarem no Brasil. Normalmente se troca treinador na hora que o clube não está bem, e você apostar realmente em um treinador em que a torcida não tem conhecimento, não conhece, ainda não tem um respaldo de títulos por trás, acho que isso aí é que tem que melhorar. Então, a gente pensa em ficar no Brasil para os próximos anos e fazer bons trabalhos. Pô, tomara mesmo. Moisés, prazer falar com você. Sucesso aí na carreira de técnico. Parabéns pela carreira como jogador. E boa sorte e saúde para o seu filho também, para a sua família. Boa sorte, viu, Moisés? Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está aí sempre aberto. O dia que quiser a gente trocar as ideias, papo sobre futebol, seja aqui no programa ou seja fora. A gente sempre está aí para falar e agregar alguma coisa. Com certeza. Será convidado outras vezes aqui no Bola Não Para e na sequência também, com certeza. Sempre torcendo muito aí para os nossos convidados, sucesso na carreira. A Bola Não Para, volta semana que vem. Sempre um convidado inédito falando de esporte para você. Até lá!